Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Boa noite, colegas professores, coordenadores pedagógicos, gestores, equipe técnica e demais funcionários da Rede Municipal de Ensino de Guanambi. E a todos vocês que nos assistem por meio deste canal do YouTube. Hoje, dia 27 de julho de 2022, uma quarta-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinar educacional, organizado pela Superintendência de Ensino e Apoio Pedagógico, Secretaria Municipal de Educação de Guanambi. Eu sou Caliane Oliveira, professora, colaboradora na Superintendência de Ensino e Apoio Pedagógico. Tenho 1,64 m de altura, cor parda, cabelos longos e castanhos, uso óculos de grau com armação na cor preta, uso uma blusa de tecido leve com estampa quadriculada, mangas longas e gola no formato da letra V. Aos fundos está o painel com a logo da 27ª Jornada Pedagógica. Está escrito o nome, o tema da nossa jornada, que é Educação, Família e Sociedade. Educar com sabedoria, acolher com amor. Quero desejar uma boa noite à senhora secretária de Educação, a professora Lajuci Donato, a superintendente de Ensino e Apoio Pedagógico, Eliane Márcia, e a professora Lucineide, palestrante deste webinário, que tratará sobre o tema intoxicação digital. Sejam muito bem-vindas, professoras, a essa programação virtual que é extremamente importante para todos nós da área da educação. Boa noite às colegas Sidneia Santos, Andressa Carvalho e Arivânia Cotrim, que estarão atentas ao chat, mediando as dúvidas e demais comentários que serão registrados ao longo do encontro. Boa noite a todos da equipe técnica aqui presente e as intérpretes da língua brasileira de sinais, Dilcineia e Inadilce. Neste momento, eu passarei a palavra para a professora Ulcineide Rocha, ela que é mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, pedagoga e especialista em Ensino Superior pela Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora na área de Tecnologia e Educação pelo Grupo de Pesquisa LTI da Universidade Federal da Bahia, estudante de Análise e Sistema de Dados pela Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, professora bolsista, orientadora de TCC do IFSU, pelo Programa de Pós-Graduação, Educação, Espaços, Possibilidades para a Educação Continuada, formadora e conteudista do Instituto Federal do Amazonas. Ela participa do programa EJA Integrada à Educação Profissional e Tecnológica pelo CETEC-MEC. Consultora pedagógica em formação continuada de professores em metodologias ativas da aprendizagem com o uso da tecnologia da informação e comunicação, pela UCI Rocha Consultoria Educacional. Professora mão na massa, mãe de João Vitor e Luiz Eloy Neto. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora Ulcineide, e esteja à vontade para falar sobre o tema desta noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu estou com um probleminha aqui técnico, todo mundo me ouvindo, me vendo? Estamos sim, professora, muito bem. Pode dar continuidade. Olá, boa noite a todos e a todas. Que prazer enorme estar participando dessa jornada pedagógica com os professores de Guanambi,
Me sinto feliz e honrada pelo convite e já agradeço o convite da professora Lajuci Donato, secretária de Educação. Agradeço também o convite pela professora Eliene Maria Oliveira, da Superintendência de Assuntos Pedagógicos. Caliane, obrigada pela sua recepção. Agradeço também a participação de Dilcineia e Nadilce, que estão aí na parte da tradução em Libras, e a todos que me deram apoio, como Sidneia e Wilson, pessoal técnico, gratidão. Bom, eu sou a professora Ulcineide Rocha, sou uma pessoa de cor parda, uma mulher de 48 anos, uso nesse momento uma blusa branca, um lenço, um pouquinho aqui, se der para ver, um lenço aqui no meu, para dar uma decoração diferenciada. Eu tenho aos fundos no meu cenário apenas uma parede branca e uma parte da minha cadeira. É um prazer enorme participar desse momento e agradeço o convite de todas as pessoas que estão envolvidas nessa jornada pedagógica. Quero dizer a vocês que me sinto honrada e, ao mesmo tempo, muito preocupada para falar depois da professora Mainara e o professor Nelson. Então, assim, realmente me deixaram aí numa grande responsabilidade, mas estamos aqui para compartilhar um pouco dos nossos saberes. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que eu sou professora, mas eu sempre faço questão de terminar o meu currículo falando que eu sou a mãe do João Vitor e do Luiz Eloy Neto, portanto, eu sou uma mulher trabalhadora, professora igual a vocês, e nesse momento gostaria só de compartilhar um pouco das ideias daquilo que a gente vem discutindo e a gente vem trabalhando. Eu quero agradecer também aos meus alunos do IFSU, que por acaso estejam por aí, e amigos que também estão participando e nos prestigiando. Bom, vamos lá então. Esse tema é um tema bem atual. Nós precisamos falar sobre a questão da intoxicação digital. O que fazer com tanta tecnologia no cotidiano e em sala de aula? Eu organizei a nossa palestra da seguinte forma: nós vamos falar um pouco sobre o mundo VUCA, falaremos sobre ubiquidade, falaremos também sobre nomofobia, geração Z, o professor que é agricultores, donos não agricultores propriamente dito, mas donos da terra, eles tinham um grande valor, porque o valor naquela época era a agricultura, era aquilo que se tirava da terra, e isso era passado, né, era perpétuo, era de pai para filho, era hereditário. Quem não nascia filho de agricultores seria servo para o resto da vida, a não ser que comprasse um pedaço de terra no céu, com a venda das indulgências. Veja que valor a terra tinha naquele momento. Depois nós fomos para a era industrial, e aí o que tem mais valor na humanidade nesse período é o capital. Então, tem valor, ou tinha valor nesta época, quem tinha muito dinheiro. Você pode perguntar assim, professora Andréia Siqueira, como assim? Hoje o capital também não é um grande valor? Sim, ele é considerado, afinal de contas, também vivemos numa sociedade capitalista, mas na era industrial, media-se o valor de uma pessoa, de um Estado, pelo capital que ele adquiria. Hoje, na era da informação, o grande valor, professora Andressa, professora Rayane, nesse momento, o grande valor na era da informação é o conhecimento. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos passando por uma crise existencial e profissional.
Quando eu me pego assim, e quem fala sobre isso é a professora Camila Pires, ela é fundadora da Rede Índigo, e eu estava assistindo a professora Camila e entendendo que crise existencial é essa. Professores de Guanambi, vocês já pararam para pensar que o mundo está confuso? E aí existe um termo chamado VUCA, que nasceu em 1990, usado pelo Exército Americano, que descreve o que nós estamos vivendo hoje. Parece que está tudo confuso, as pessoas estão confusas, o modo de relacionamento de trabalho é confuso, e essa confusão, essas dúvidas pelas quais nós estamos passando, existe um termo chamado VUCA, que é nada mais do que um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quando a gente fala de volátil, um mundo volátil, a gente está falando de mudanças rápidas e constantes. Bauman falava sobre isso, sobre modernidade líquida. Uma hora a humanidade está num formato, em seguida ela toma um outro formato, e a gente não sabe como que a gente consegue acompanhar esse processo. A gente também vive num mundo incerto, e essa incerteza é justamente impossível antecipar o impacto das mudanças. Por exemplo, eu acho que ninguém no mundo imaginou que a internet fizesse e gerasse um impacto tão grande na vida das pessoas. A incerteza de tudo que a gente tem vivido, o que vai acontecer com as pessoas que tiveram Covid? Que sequelas são essas que ficam? E como a vacina vai nos ajudar a viver melhor diante dessa realidade que o mundo todo está passando? Então, nós estamos também vivendo num mundo de incerteza. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo num mundo de complexidade. E essa complexidade, queridos professores de Guanambi, ela acontece por conta da interconexão de diferentes variáveis. Que interconexão é essa? Hoje, eu consigo me conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu vejo hoje muitas brasileiras usando vestimentas que são comuns das pessoas do Oriente. É muito interessante como nós estamos nos apropriando da cultura, da religião e da forma como outras pessoas no mundo vivem e gerando uma grande diversidade. E a diversidade, ela é complexa e ela nasce dessa interconexão e gera, sim, uma certa complexidade. Nós também estamos vivendo num mundo de ambiguidade, né? Parece que as coisas não estão tão claras. Eu não sei se vocês já passaram por isso, principalmente nós professores que gostamos de um cafezinho. O café é bom para a saúde, depois, não, o café não é bom para a saúde. O ovo faz bem para a realidade da vida humana, depois, não é bom que coma muito ovo. E a gente fica sem clareza do que está acontecendo no mundo. Então, viver no mundo VUCA é viver numa realidade onde nós estamos vivendo o mundo volátil, as incertezas, a complexidade e a ambiguidade. Mas para esse mundo volátil, a gente tem que estar aberto à resiliência, professor e professora. A gente precisa ser resiliente, que é diferente de resistência. Sempre que a gente fala de resiliência, a gente lembra da história do bambu. Não sei se vocês já ouviram, professor Dino, professora Vilma, vocês já ouviram falar sobre essa questão da resiliência da história do bambu? Não é? Então vem aquela tempestade, o bambu enverga, mas ele não quebra. Isso é resiliência, ou seja, eu vou passar por esse processo e depois eu retomo ao meu formato normal. Só abrindo um parênteses, eu acabei de sair de um Covid, então a garganta aqui está bem difícil, mas vamos lá. Fui resiliente ao Covid. Então, essa resiliência, ela é diferente de resistência. Eu lembro no início da pandemia que vários professores do Brasil inteiro viveram uma grande resiliência. Aquele professor que criou conteúdo e mandou pelo WhatsApp. Aquele professor que criou um áudio, uma espécie de podcast, e também mandou pelo WhatsApp. Aquele professor que construiu um conteúdo no seu computador, imprimiu e criou apostilas e deixou material na escola para que os pais dos alunos fossem buscar.
E essa resiliência, ela foi vivida nesse momento pandêmico, e eu bato palmas para todos os professores que conseguiram, de alguma forma, continuar desenvolvendo o seu trabalho, mesmo diferente, mesmo diante de tanta resistência que nós vivemos e de dificuldades nesse processo de pandemia para continuar um processo educativo. Ser resistente foi um depoimento que eu ouvi de uma amiga diretora que me falou assim: o meu professor, professor Lucineide, disse que não vai fazer nada, que não consegue se apropriar de nenhum tipo de instrumento diferenciado para dar aula nessa pandemia. Ele prefere aguardar que tudo passe para voltar para a sala de aula. Eu posso dizer que esse professor tem culpa de alguma coisa? Eu posso julgar esse professor? De forma alguma. Há uma resistência? Há uma resistência. Há um medo? Há um medo. E aí eu também digo que, diante da realidade que nós estamos vivendo, de um mundo volátil e de um mundo incerto, nessa incerteza a gente precisa ser flexível. Quando a gente fala também de complexidade, a gente tem que ser multidisciplinar. E quando a gente fala das coisas incertas, a gente precisa ser corajoso. E eu tenho certeza que eu estou falando nesse momento para vocês, professores de Guanambi, que vocês estão abertos à resiliência, vocês são flexíveis, multidisciplinares e corajosos diante desse mundo VUCA que estamos vivendo. O que isso tem a ver com a realidade tecnológica em que estamos vivendo? Professora Andressa Rocha, professora Cristiane, o que a gente tem a ver com tudo isso? É porque hoje a gente tem a ver com essa realidade tecnológica, tudo e mais um pouco, porque nós somos obrigados a estar também num espaço diferenciado, que Pierre Levy chamou de ciberespaço. E nesse ciberespaço, ele define como espaço de comunicação aberta pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Ou seja, hoje, de acordo com Levy, nesse ciberespaço, eu preciso ter um endereço de internet, de e-mail, desculpa. Eu preciso ter um e-mail, um endereço eletrônico. Eu preciso participar de uma rede social, seja ela lá do início do Orkut, que nasceu em 2004 e morreu em 2014, e logo em 2004 também surgiu o Facebook, criado por um menino de 20 anos chamado Mark Zuckerberg, que, além de criar o Facebook, ele também hoje faz uma junção com o Instagram e o WhatsApp. Eu preciso ser ubíquo nessa realidade. E o que é ser ubíquo? Eu sou onipresente. Eu tenho uma vida presencial e eu também possuo uma vida virtual. Quer queira, quer não, estamos participando de um ciberespaço. Porque hoje, qualquer coisa que você faça relacionado ao virtual, ao uso do computador, você precisa pelo menos de um endereço eletrônico. Então, essa onipresença faz parte hoje do mundo em que nós estamos vivendo. E aí, a forma de ler o mundo mudou. Mudou a forma de ler e de entender o que estamos vivendo. Para tanto, eu gostaria que vocês vissem um pouco desse vídeo e vocês se apropriassem de como a humanidade passa por momentos difíceis, ok? Vamos lá, então. Ansgar? Ja, det er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja. Ja, så den jakten du kom til hele formiddagen? Ja, nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, jeg holdt på å legge opp til et helt nytt system, og da skal alle ha helt på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn dit, eller? Nei, den bare ligger der. Okay. Har du forsøkt å åpne den? Åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Du har lyst på en kant? Nei, det skal være fortsatt. Det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider til å lage tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så blar du over på neste side sånn, da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Ta tak der. Og så der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så
slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Så da lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Alt ligger lagret inni her. Ja, men i tilfelle setter fyr på hele greia, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. For det er noe med at når du har holdt på med skriftruller, ja, så tar det litt grann tid å konvertere så blad i en bøk. Ja. Ja, men du vet det før det går. Jeg skal bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Jeg blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Kjempefint. Ja, men du, nei, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Du har feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det altså. Åpne fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Du skal følge med som manualen, så brukerveiledning. Å ja, den ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får det ikke opp. Bom, vocês percebem a dificuldade de utilizar um livro impresso, porque as pessoas da época estavam acostumadas a ler pergaminho. E no pergaminho, né, abre o texto, abre a folha, e nós temos apenas tudo numa folha única. E a dificuldade que essa pessoa estava tendo de utilizar um livro impresso. A forma de ler o mundo vem mudando ao longo do tempo, segundo a professora Santaella. Professora Lúcia Santaella, a quem eu me inspiro quando trabalho com tecnologia. Nós saímos de uma realidade, aí ela traz algumas características de leitores que se chamam, a primeira delas, o leitor contemplativo, que é esse leitor que se debruça no livro, que lê e fica ali o dia inteiro passando por esse processo, cheirando. Tem gente que gosta de cheirar livro, e passa suas páginas e se deleita e continua aquela leitura contínua, capítulo a capítulo. Esse leitor contemplativo é o leitor da minha época. E eu tenho muito orgulho de dizer que os meus filhos são leitores contemplativos, que penso que, por ser filho de uma professora, tenha conseguido aí desenvolver essa cultura de leitura que sempre foi desenvolvida na minha casa. Com o passar do tempo, começamos a ter uma característica de leitor movente. Quem é esse leitor movente? É aquele leitor que agora passa a ter outros elementos e instrumentos de leituras além de um livro. Surge o jornal, surge o cinema, surge a fotografia, a revista, e as pessoas começam a ter acesso à leitura do mundo por meio de outros elementos, outros instrumentos que faz com que ele possa ler não só na sua casa, mas ele pode ler em qualquer lugar, tanto por meio do vídeo, no caso do cinema, da fotografia, da revista e do jornal. Em seguida, nós temos uma característica de um leitor imersivo. O que é esse leitor imersivo? É esse leitor da modernidade, da pós-modernidade, onde ele consegue acessar a revista, o cinema, a fotografia e o jornal numa tela de computador. Mais que isso, ele não precisa seguir a sequência de capítulos de um leitor contemplativo quando ele pega o livro. Ele pode, por exemplo, através de um hipertexto, clicar num determinado link e ir direto para a imagem da qual o texto se referencia. Ele pode clicar num link e ir para um vídeo ao qual está relacionado o texto. E esse leitor imersivo é esse que consegue ser um leitor movente, porém, numa tela de um computador. E aí, a gente continua no processo de mudança de leitura. Nós temos o leitor ubíquo. E segundo Santaella, o leitor ubíquo é esse que soma o leitor movente com o leitor imersivo. Só que, ao invés dele ler através de uma tela de um computador, ele lê por meio de um dispositivo móvel. Ele lê por meio de um celular, ele lê o mundo por meio de um tablet e ele lê em qualquer lugar do mundo notícias, revistas, filmes de qualquer origem.
Conseguem entender? Então, hoje, a característica desse leitor ubíquo é a característica dos nossos alunos, de grande parte deles, que, segundo Santa Ela, leem no metrô, leem, desculpa a minha realidade aqui em São Paulo, né? Leem no ônibus, leem no carro. Leitores que não têm espaço, lugar e nem hora para ler. O leitor ubíquo somos nós. Não existe idade para ser um leitor ubíquo, porque nós temos todas as gerações que basta ter um celular na mão, conectado, algo também que hoje está bem difícil de você ter um celular, e não tem até por meio do estímulo das operadoras de telefone, acesso à internet. Então, somos todos nós leitores ubíquos e que temos o interesse de buscar histórias interessantes, histórias atrativas, histórias que falem a minha língua e que respondam os meus problemas. Vocês conhecem o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes conseguiu fazer uma grande quantidade de seguidores e leitores ubíquos interessados pela sua história. Ele viaja o mundo, literalmente o mundo, contando histórias que ele começou contando na internet e teve acesso pelos seus leitores, pelos seus seguidores, que são leitores ubíquos. Quem conta essa história? Quem são as pessoas que hoje contam história, além dos autores de livros tradicionais? Todos nós. O professor Tadeu Jungle, ele fala que as narrativas auditivas moldam o novo mundo. Eu sou resultado dessas narrativas auditivas, porque tudo que eu tive vontade de saber para resolver um problema pequeno na minha casa, eu recorri à internet. E onde nós vamos buscar essas histórias? Em diversos meios, em diversos aplicativos, programas que nos ajudam a nos conectar e ter acesso a elas. O YouTube, por exemplo, ele tem, pasmem, 300 horas de vídeos enviadas a cada 4 minutos. São quase 5 bilhões de vídeos assistidos no YouTube a cada dia. E sabe quantos anos o YouTube tem? 17 anos. Dentre essa realidade, sendo o pai dos outros, o YouTube traz uma realidade de mídias que a gente tem acesso à história das pessoas, como, por exemplo, o Twitter, que tem 16 anos, o Facebook aos 18, o WhatsApp com 13 anos, o Instagram com 12 anos e, pasmem, o TikTok, a febre do momento, tem apenas 6 anos de idade. Como os nossos alunos e como nós temos acesso a esses meios apenas com um clique, que o clique já está até meio fora de moda agora, porque como está tudo no celular, apenas através de um toque. Estudos comprovam que o uso do celular acentua a recaptação do neurotransmissor de dopamina no cérebro. Pelo amor de Deus, professor Lucineide, o que isso significa? Antes, eu preciso dizer para vocês que quem me ajudou a entender esse processo foi um guri de 19 anos, estudante de psicologia, que conseguiu me atender por uma videoconferência e me disse, funciona dessa forma. Eu preciso dizer que foi o meu filho, que não está comigo, nesse momento presencialmente está num outro estado, com certeza está nos assistindo agora. Então, ele, João Vitor, me disse como isso estava acontecendo, porque hoje ele é, aos 19 anos, além de estudante, um pesquisador da área. E aí, entendam como nós estamos sendo, como nós estamos utilizando o celular e qualquer outro dispositivo móvel como um motivador de recaptação desse neurotransmissor de dopamina no cérebro. Vamos entender melhor isso? Qual é o efeito da dopamina, né? É um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo e, quando é liberado, provoca sensação de prazer e aumenta a motivação.
Além disso, a dopamina está envolvida nas emoções, nos processos cognitivos, no controle dos movimentos, na função cardíaca, no aprendizado, na capacidade de atenção e nos movimentos intestinais. O que é uma recaptação? É a recompensa de prazer oferecida diante do uso da rede social, dos retornos positivos que recebe da sua rede, que as pessoas recebem da sua rede, ou seja, um feedback positivo. Agora a gente começa a falar sobre o grande problema, agora a gente começa a falar sobre intoxicação digital. Cuidado, nós estamos criando uma grande necessidade de conexão. E mais importante que isso, a grande necessidade de aceitação na internet. Essas informações eu tirei do site tuasaude.com, que vocês podem conferir depois. As pessoas que estão conectadas hoje nas redes sociais, elas estão num outro estágio de atenção. Não é mais o estágio de atenção da minha época, nem da sua época, professor e professora. Não é mais o momento, o estágio de atenção da professora Suzana Bezerra. Nós estamos vivendo outro estágio de atenção. Professora Andressa Rocha, nós estamos vivendo uma outra realidade de estágio de atenção e que muitos dos nossos estudantes, adolescentes e jovens também confundem reunião social com rede social. Na verdade, para eles, a reunião social é a própria rede social. Nós estamos ansiosos por um mundo de respostas rápidas, interativas, e a gente também, para viver essa realidade, a gente tem sido estimulado o tempo inteiro por uns elementos que talvez você já tenha ouvido falar, mas que a gente também precisa trazer aqui dois elementos que fortalecem essa necessidade de conexão: o algoritmo e a inteligência artificial. Quando a gente fala de algoritmo, nós estamos falando de uma programação que foi criada através de uma sequência lógica de ação e reação, como uma calculadora, por exemplo. Para a calculadora funcionar, alguém foi lá e programou dizendo o seguinte: se alguém tocar 2, o sinal de mais e o 4, a resposta tem que ser 6. E fizeram isso no sistema e programaram para isso. Hoje, a gente, além do algoritmo que nós usamos constantemente quando estamos usando o Uber, quando a gente está usando, por exemplo, um aplicativo de solicitação de comida, a gente também está alimentando algo chamado de inteligência artificial, que é a capacidade que a máquina tem de aprender conforme ela vai sendo utilizada. Então, quando você tem o Netflix no seu celular e ele diz, acabou de lançar um novo filme e você acha que você vai gostar, ele está sugerindo filmes baseados naquilo que você já viu. Quando a Alexa, e aí eu não posso falar muito o nome alto dela, porque ela está aqui do lado, eu fui fazer esse teste ontem, e eu falei Alexa, e ela imediatamente se manifestou. Alexa, ela sugere músicas para mim. Quando eu peço para ela, toca, e ela me pergunta, parece meio louco isso, mas ela pergunta. Ela diz, eu acho que você vai gostar desse estilo musical. E é justamente o meu estilo musical. O iFood, ele oferece estilos de comida. E o Facebook, o Instagram, também oferecem sugestões de amizades a partir daquilo que você tem visitado. Professores, queridos professores de Guanambi, professor Romário Guimarães, professora Alê, professora Maria Helena, professora Andressa Rocha, vocês já ouviram falar em nomofobia? Nomofobia vem do inglês nomobiofobia, que significa medo, fobia de não estar conectado, de não ter o seu dispositivo móvel conectado. Vocês já ouviram falar, professora Rosiméria Oliveira, professor José Osvaldo, professora Vânia Cotim, vocês já ouviram falar em FOMO? FOMO significa Fear of Missing Out, que literalmente diz medo de não estar a par das notícias. Eu preciso estar a par das notícias, eu tenho que estar em busca de notícias. E tem pessoas sofrendo de nomofobia e de medo de estar fora
das notícias que estão acontecendo, de não encontrar o que estão falando nesse exato momento, que notícias estão acontecendo. Quando a rede social deixa de ser um prazer e se transforma em dor, nós temos um problema seríssimo. E essa foi uma pesquisa realizada pela Faculdade Unida de Campinas, em Goiânia, apesar de ser Faculdade Unida de Campinas, mas é Facunicamps. Ela fica em Goiânia. Eu fui buscar essa informação e lá nós temos o seguinte, que pacientes com transtornos de depressão e ansiedade enchem consultórios psicológicos de psicologia e psiquiatria relatando agravamento pela dependência do mundo virtual. Outra notícia que a Facunicamps traz para a gente. Existe um importante estudo canadense, publicado em 2019, que avaliou cerca de 4.000 jovens entre 7 e 11 anos, observando que os jovens não estavam ansiosos, porém, foram ficando mais ansiosos à medida que usavam as redes sociais. Nós temos duas realidades, professores, professora Valcúnia, professora Veronice Cardoso, professora Maria Helena. Nós temos uma realidade de transtorno e tratamentos de terapia. Por quê? Porque não só os jovens, mas as pessoas do mundo inteiro andam utilizando tecnologia, redes sociais, de uma forma tão intensa que isso tem gerado, inclusive, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e uma comparação excessiva da minha vida com aquilo que o outro posta. A geração Z, crianças e jovens que nasceram, jovens e adolescentes que nasceram da década de 1995 a 2010, considerados geração Z, estão sofrendo de uma enxurradas de informações, e informações de todos os tipos, que para mim, algumas delas, não têm interesse. Eu não preciso saber por que um determinado casal famoso se separou. Não me interessa, professora Neide Carolina, por que determinada artista fez uma tatuagem. Nós estamos vivendo hoje diante de uma geração Z, que é uma geração conectada, que usa e utiliza-se de memes e que usa palavras que para a gente tinham outro significado na minha época, na sua época, professora Leidima, professora Isane. Na nossa época, eu espero que a gente seja da mesma realidade, da mesma época, a palavra cancelada, bloqueada e engajada não fazia parte do nosso vocabulário, que hoje faz parte dessa geração. Hoje, a geração que vive conectada, e eu estou falando de geração conectada, não só a geração Z, mas as pessoas que estão vivendo dentro dessa realidade, elas estão se achando avaliadas pelo número de curtidas. Porque essas pessoas, principalmente dessa geração, estão fazendo as suas narrativas de si, o que um professor... alguns professores que trabalham com o uso de tecnologia chamam de narrativas de si. As pessoas desenvolvem os seus conteúdos, espera-se retorno positivo dos seguidores, e esse retorno, esse feedback positivo é que vai causar aquela sensação de estar e de prazer. Ufa, muita gente me curtiu. E aí, professores, nós precisamos chegar a essa realidade de que nós somos da geração X, estamos em sala de aula com a geração Z. E ainda somos chamados de cringe. Cringe, literalmente, na tradução da palavra, significa vergonha alheia. É como se a geração Z, a geração milênio, estivesse dizendo que nós não temos espaço para estar nas redes sociais fazendo aquilo que eles fazem. E essa duplicidade, essa realidade de gerações que estão em sala de aula, elas estão entrando em conflito.
Eu, professora Alcineide, assim como eu sei que muitos professores que estão aqui, inclusive professores, colegas e amigos que são convidados, mas olha só, professora Érica, professora Valdineia, eu também estou conectada. Eu não sei se vocês estão, queridos professores de Guanambi, mas eu estou conectada. Eu tenho redes sociais, eu tenho uma identidade virtual, eu produzo conteúdo, eu recebo curtidas, eu também recebo comentários, eu sinto necessidade de expor pensamentos cotidianos e uso minha rede social profissional para falar um pouco também de educação. E eu preciso dizer para vocês como é a minha realidade de atendimento médico. Trouxe um monte de coisa aqui para vocês, está um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. Eu sou atendida por telemedicina, a solicitação dos meus exames chegam pelo meu telefone, pelo aplicativo que eu tenho do meu plano de saúde. A minha carteirinha de saúde, ela é virtual, eu não tenho uma carteira de saúde física. Quando eu recebo a solicitação dos meus exames a partir das minhas consultas, essa solicitação de exames vem com o leitor com um QR Code, e quando eu chego na clínica para ser atendida, a atendente faz uma leitura do QR Code e eu recebo imediatamente no meu celular um código, um token, que diz que eu preciso passar o código para a atendente para que ela valide a minha consulta. Ou seja, eu não posso ir para uma consulta médica e nem realizar exames sem levar o meu celular. Sou obrigada. Como é que a gente trabalha, queridos professores de Guanambi, na sala de aula, com a realidade que nós, professores, estamos vivendo de conexão e dos nossos estudantes? Se eu quisesse parar agora, nesse momento, essa palestra, eu diria para vocês que vocês estão com a solução estampada no tema da jornada pedagógica de vocês, e que, mais uma vez, eu parabenizo a professora Lajuci pela iniciativa de um tema tão interessante, tão importante como esse. Tratar e receber em sala de aula esses adolescentes, esses jovens, e estarmos professores em sala de aula, sendo bombardeados por esse monte de informações e obrigados a estarmos conectados o tempo inteiro, é acolher com amor e educar com sabedoria. Por isso, não dá para ser tão virtual, não dá para ser tão conectado. A conexão faz parte da nossa vida, sim, mas o nosso maior desafio é saber até onde eu preciso fazer tantas coisas de forma conectada. E aí, professor de Guanambi, professora de Guanambi, meus queridos colegas, professora Valcúnia, professora Vilma Carvalho, professora Mainara, se acolha, se cuide, professor e professora. Sabe aquela história do avião, né? Máscaras, em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre o teto, né? Cairão sobre vocês. Coloquem a máscara primeiro em vocês. Desconectem mais. Leiam livros criativos. Desativem os alertas de chegadas de e-mail, de curtidas, de mensagens. Exercite-se, professor e professora. Caminhe mais. Não precisa levar o celular para mostrar que está caminhando e nem para usar o aplicativo de quilômetros que eu também já usei. Tome água, alimentem-se adequadamente. Troquem ideias com os colegas professores na sala dos professores, não precisa ser pelo WhatsApp. De repente, marca pelo WhatsApp a hora do encontro, mas na hora da reunião, olhem-se, abracem-se, valorizem a história de vocês até aqui. Respondam as mensagens do WhatsApp, do e-mail, mas no momento adequado para vocês. Porque se assim vocês não fizerem, se vocês também não conseguirem se desconectar um pouco e ter mais tempo para admirar o que está à sua volta de material, de familiar, de natureza, vai ficar muito difícil para a gente poder acolher com amor. Então, para acolher com amor e educar os nossos alunos com sabedoria, vocês precisam primeiro se acolher. Eu ouvi na palestra da professora Mainara que ela falou que na época da pandemia ela atendia ou recebia mensagens do WhatsApp tipo meia-noite, não lembro bem o horário que ela falou. Não precisa.
Amanhã você consegue dar um retorno. Não deixe que o outro faça a sua agenda de atendimento do WhatsApp. Como nós vamos criar uma didática criativa, saindo um pouco da conexão ou até utilizando, porém, com o momento certo? E aí não tem como. Eu fui buscar um pouco dessa inspiração com o primeiro palestrante de vocês. Quando ele traz, o professor Nunes, a forma do acolhimento humano, a motivação, a inspiração, o estímulo. Isso a jornada pedagógica de Guanambi está fazendo nesse momento, trazendo para vocês uma reflexão de que eu posso fazer diferente na sala de aula. Eu posso desconectar? Sim, porque tem aluno que está conectado, outro não. Não são todos os alunos que têm acesso. E vamos combinar, professores de Guanambi, tecnologia é cara. O nosso grande problema na educação e nas aulas que aconteceram no momento de pandemia foi exatamente o fato de que muitos alunos não tinham acesso. E vou dizer mais, nessa pandemia, nós também descobrimos que o professor não é tão cringe assim, não é tão desconectado assim, e que o aluno, ele também não é essa bola toda de tecnologia que todo mundo fala, de geração conectada. Vi muitos alunos tendo problemas, sim, principalmente no ensino superior. Como postar o exercício, como fazer atividade, como acessar a plataforma de ensino. Tivemos problemas, sim. Então, professor, você não é tão desconectado ou fora da realidade tecnológica como muitos alunos falam que você é. E aluno, você também não é tão conectado e tão geração milênio como as pessoas dizem. E nós descobrimos isso na pandemia. O trabalho colaborativo é extremamente importante. Usar a biblioteca da escola, visite a biblioteca. Aprendizagem baseada em projetos, extremamente importante. Conhecer a minha criança faz parte do meu processo educativo. Criar diferentes formas de ensinar, que também foi dito pelo professor Nunes. Eu posso desenvolver uma outra proposta de trabalho para os meus alunos? Sim. Eu posso ser criativo diante da necessidade. Lembrando que todos nós temos o potencial de sermos criativos. E a criatividade, ela nasce de uma necessidade. Quais são, professores, a necessidade dos seus alunos? Que tipo de avaliação prévia você tem feito? Que avaliação diagnóstica para saber, puxa vida, não está bom indo por esse caminho, nós podemos fazer outro. Eu preciso ser um professor, mas eu não preciso ser o professor melhor do mundo com uso de tecnologias e tudo mais. Eu posso ser um professor comum e eu tenho que estar preocupado no meu plano de aula, com o objetivo de aprendizagem do meu estudante. Eu costumo fazer assim e me pergunto, qual é o conteúdo, o conhecimento, o aprendizado que o meu estudante não pode deixar de sair sabendo desse meu momento de aula? Pronto. Se ele sair com esse mínimo necessário, eu vou estar feliz. Através do meu plano de aula, eu identifico e eu apresento o objetivo de aprendizagem, o acolhimento que eu vou desenvolver, o processo criativo das atividades que eu quero que os meus estudantes desenvolvam, mas que eles cooperem um com o outro. Mais do que conectar a internet, conectar tecnologias, conecte os seus alunos, professor e professora de Guanambi. Professora Andréia, professora Ana Cristina, conecte seus alunos, desenvolva atividades em grupos, façam com que seus alunos pensem, que eles respeitem as diferenças e peçam desculpas. Isso é muito importante. É importante desenvolver atividades significativas e cooperativas. Por isso, é importante trazer uma metodologia em que nós possamos engajar os nossos estudantes. Eu estou trazendo para vocês aqui um pouco do que eu faço com os meus alunos que são adultos, mas que eu também faria com os meus alunos pequenos. Use post-its, são papéis coloridos que você pode desenvolver e os seus alunos trabalharem. Chame e converse, essa foto é da minha querida amiga professora Sorai. A professora Sorai Dantas, ela é diretora de uma escola pública em Aracaju, Sergipe, e eu trouxe para falar da realidade dela de diretora, porque ela possivelmente seria uma gestora dos meus alunos, que são alunos da licenciatura. Então, falar sobre a realidade de uma organização de uma escola, eu levei uma convidada que ela fala melhor que eu. Convide seus amigos, professores de Guanambi. Procure amigos, professoras e professores de Guanambi que possam mostrar para os seus alunos algo diferente daquilo que é de interesse deles. Tenha convidados.
também sugiro que vocês elogiem e parabenizem a cada elemento importante dos alunos de vocês. E vocês ainda podem presentear. Sabe como que eu presentei os meus alunos? Com chocolate, um batom garoto. Ah, é difícil, vou comprar e vou levar para minha sala. Não, faz uma parceria com a mercearia do seu Francisco do lado da escola. Me vende aí a 50% de desconto, que eu quero levar para os meus alunos, eu quero fazer uma premiação. Se os meus alunos adultos ficam felizes em receber um chocolate, batom garoto, imagine as nossas crianças. Então, promova recortes. Os meus alunos gostam de fazer recortes. Observem que o celular está em cima da mesa, mas eles estão cortando, porque nesse momento o importante é fazer colagem. Leve os seus alunos para fora das paredes da escola. Vai para a feira, vai para a igreja, vai para a praça, promove um ambiente diferenciado e hibridiza o ambiente de aprendizagem, mistura o ambiente de aprendizagem. Eu faço e sempre fiz isso com os meus estudantes. Use papéis coloridos, faz uma reunião em equipe e joga os papéis para que eles possam discutir a respeito de uma pergunta e algo interessante do seu conteúdo, professor, para esses alunos. Nesse momento, eu finalizo, então, a minha palestra agradecendo. E no momento hoje de manhã, quando eu estava passando os últimos detalhes, eu disse assim, puxa vida, a minha consultoria forma professores. Eu tenho atendido mais de 1.000 professores do início da pandemia para cá, trazendo aí opções, elementos diferenciados, metodologias ativas diferenciadas. E hoje eu quero dizer para vocês, professores, que nesse momento estão aqui me ouvindo, me assistindo, que eu vou deixar um link, vou pedir para que passem esse link aqui no nosso chat, que se vocês acessarem esse link e quiserem participar da minha próxima jornada, que vai ser no dia 6 de agosto, eu vou estar ministrando uma capacitação de aprendizagem baseada em projetos. E eu vou dar aí um super desconto para qualquer professor da Prefeitura de Guanabi. Tem que ser professor de Guanabi, tá? Tem que ser professor de Guanabi. E a gente pode falar sobre isso aí ao finalizar, mas eu vou deixar o link na inscrição desse curso. Eu agradeço a participação, muito obrigada, espero ter contribuído de alguma forma, e agora nós abrimos aí para os questionamentos. Muito obrigada. Boa noite, professora Alcineide, boa noite. Eu quero cumprimentar as saudações aos professores da Rede Municipal de Guanabi, que acompanharam conosco o nosso terceiro webinário educacional com a temática Intoxicação Digital. Boa noite, professora Alcineide Rocha. Que início de noite de quarta-feira maravilhosa. O nosso chat não parou. Muito obrigada pelas excelentes contribuições. Eu sou Sidneia Santos, sou professora e estou na coordenação da área de linguagens, do componente curricular de língua inglesa pela Superintendência de Ensino e Apoio Pedagógico aqui de Guanabi. Nesse momento, eu farei minha audiodescrição. Eu sou mulher, sou negra, tenho 1,65 m de altura, cabelos pretos, na altura dos ombros, e estou trajando uma blusa branca com estampa de flores coloridas e de tecidos leves. Informo também que estamos simultaneamente pelo YouTube, pelo canal do CEAP, então os professores já seguem. Quem não segue ainda pode começar a seguir lá o nosso canal no YouTube. Nós chegamos a aproximadamente 340 pessoas assistindo o nosso encontro. E diante da relevância da abordagem, eu acredito que muito mais pessoas vão assistir esse nosso encontro posteriormente, né? Então, nós contamos aqui na noite de hoje com os professores da Rede Municipal de Guanabi, mas também com a participação de pessoas de outras cidades, né? Como a Lê Solis, da cidade de São Paulo, a Jaqueline Leite, da cidade de Xique-Xique, o Ivan Ribeiro e a Adélia Altina, ambos da cidade de Dom Basílio, e muitas outras pessoas que foram comprometidas e apaixonadas pela educação.
os comentários no chat de elogios, de gratidão, né, que foi colocado, posto aqui durante a noite, foram maravilhosos. E eu quero dizer que eu também, professora, eu também estou conectada, né? E eu gostei muito, eu particularmente, tenho certeza que os professores da rede compartilham da ideia, quando você trouxe uma abordagem que começa do contexto histórico, né, de nos identificarmos como leitores, da sociedade que instável, né, que Bauman coloca, e ele fala isso muito bem, né, ele defende, e depois quando você fala da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e depois quando você fala com amor para com os professores, para a gente se cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então, assim, foi uma noite, está sendo uma noite de extremo aprendizado, os professores colocaram lá no chat vários termos que não conheciam, né? E eu vou aqui tentar fazer uma mediação e trazer alguns comentários que os professores fizeram. Foram muitos, mas o nosso tempo, né, nos limita, e aí a gente precisa colocar alguns, destacar alguns. E aí a Deia Santos, ela diz que somos submetidos a telas cada vez mais jovens. Isso afeta nosso desenvolvimento neurológico. Ela fala que o assunto de hoje é fabuloso. E eu concordo com você, viu, Deia? Que noite de descortinamento. A Jaqueline, a Rosabela, fala que nós somos prova viva, que somos como um bambu. É verdade, viu, Rosa? Envergamos na pandemia, mas conseguimos nos reinventar para alcançar os nossos alunos, né? Promover uma educação que alcance os nossos alunos. Nem mesmo a pandemia nos parou, né? Então, foi um desafio, está sendo um desafio, mas nós nos posicionamos como um bambu. E aí eu quero aproveitar aqui e parabenizar todos os professores da rede, que nós estamos passando por esse momento, né, de reinventar, de resiliência, conforme você colocou, de estarmos conectados e resistentes a um processo novo da geração X, né? Nós somos a geração X e estamos diante da geração Z. E aí, professora, eu queria comentar com você um questionamento que a professora Isiane, que é uma professora que da rede colocou, quando ela coloca assim, ó, a questão é, né, como que a escola, que foi criada, desenvolvida e fundamentada ali no quadro negro, tradicional, nos giz de cera, né, na exposição oral do professor, vai sobreviver, né, diante de um mundo virtual, sem perder a dependência, e ela coloca ali dependência entre aspas, né, desse quadro, desse acessório, desse recurso, pensando que nós somos criados também complementados por ele, né? Como que você enxerga, como que você entende que a gente vai desvincular dessa dependência do quadro negro, e a professora Isiane Lima, que é aqui da rede que coloca, né? Bom, vamos lá. Primeiro que não existe, professora, uma dependência. O quadro negro é um recurso que nós utilizamos. O livro é um recurso que nós utilizamos, assim como o caderno e todos os outros elementos. Antes do quadro negro e do livro didático existir, os estudantes usavam caixas de areia, escreviam na terra. E o ensino, ele era individual. Imagina, professora, em 1900 e antigamente, um professor dar aula e ele passar por aluno por aluno, individualmente, ensinando a mesma lição. Depois, na história da educação, a gente veio para o método, o método Lancaster, em que havia um auxiliar do professor, geralmente o aluno mais inteligente da sala, não vou colocar inteligente, mas o que conseguia acompanhar melhor o professor, que a gente chama de o método Lancaster, em que o professor e um ajudante passaram a auxiliar esses alunos de sala individualmente, mas não só o professor e o ajudante. Depois a gente veio para o método simultâneo, e o método simultâneo aconteceu a partir do momento em que se criou um quadro negro e o livro didático. Ou seja, ao invés do professor passar individualmente, aluno por aluno, carteira por carteira, ele e o seu auxiliar, ele passou a usar um livro didático, ele passou a dar aula simultânea, que é o nosso momento de aula hoje, né?
Não esqueçam, nós estamos viajando agora para o momento do professor no metaverso. E aí, o professor como metaverso, se tiver algum colega meu do LTI, do meu grupo de pesquisa de tecnologia da UFBA, um abraço, se a minha professora Bárbara também tiver aí, um abraço para ela. Mas a gente já está caminhando para uma realidade de metaverso, de um professor numa realidade, numa realidade virtual diferente diferente da que nós estamos vivendo. Então, as coisas vão acontecendo. A gente não precisa criar nenhuma ansiedade por isso. Eu sou uma professora que eu uso quadro branco, eu uso quadro negro, eu uso o quadro que estiver na sala, porque ele me facilita o trabalho, ele é um recurso. Eu não preciso dizer que eu preciso sair de uma realidade imediata. Estamos passando por um processo de mudança. Da mesma forma do vídeo que nós vimos, da pessoa lá da Idade Média saindo da realidade do pergaminho para o livro impresso, para o impresso, as dificuldades que ele teve, estamos vivendo. Talvez, eu passei por um processo outro dia de entrevista, e a pessoa perguntou assim para mim, onde que você quer estar daqui a 10 anos? Eu quero ser uma professora numa realidade de metaverso. Eu quero ter o meu... Então, por quê? Porque eu conheço, assim, eu já estudo essa realidade de tecnologia. Mas o livro e o quadro, eles continuam sendo instrumentos e recursos que nos auxiliam no nosso trabalho docente, assim como o ensino tradicional também não deve ser morto por causa de metodologias ativas de aprendizagem. As metodologias ativas de aprendizagem trazem uma proposta diferenciada, mas ela nasce, inclusive, da crítica do tradicional. E, em alguns momentos, alguns elementos tradicionais na escola são importantes. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, qual é o objetivo de uma fila dentro de uma escola? Podem responder aqui no chat? Qual o objetivo de uma fila de alunos na escola? Se alguém me responder aqui, só para a gente poder fazer uma pequena interação. Sidneia. Professora, estou aqui. Enquanto o professor vai imaginando aí o questionamento sobre a fila, eu quero falar de Suzana Bezerra, que também participou e disse que ela é uma consumidora de cheiro de livro. Agora, eu também gosto, cheiro de livro é bom demais, né, professora? Eu também tenho amigas que são consumidoras de cheiro de livro, os meus filhos são. Bom, então, o objetivo de uma fila, qual o objetivo de uma fila? Né? Alguém aí? Posso dar continuidade? O objetivo da fila nada mais é do que organizar os alunos. E essa organização, ela é importante. Agora, eu só não preciso fazer uma fila do menor para o maior, eu não preciso fazer uma fila de meninos e meninas, eu não preciso fazer entende? Eu faço uma fila para ela ser organizada. E fazer fila parece que é uma coisa tradicional. Não, é uma forma que você tem de organizar a escola. Se eu vou sair da minha sala de aula para um outro ambiente, professor, leve os alunos na fila. Eles precisam ser organizados. Não precisa ser fila de menino e menina. Não precisa ser do menor para o maior. Faça uma fila. Simples assim. Então, o que a gente traz, eu trago essa analogia para a questão das metodologias ativas de aprendizagem, é que o objetivo final é a aprendizagem do aluno. Se vai ser de uma forma tradicional ou de uma forma de metodologias ativas, professor, você é responsável por isso. Tá? Agora, o ideal é que realmente, dentro da realidade de estudantes que nós estamos vivendo hoje, que ele consiga ser o protagonista desse processo de conhecimento, né? E que você seja um mediador. Portanto, professora, utilizar um quadro negro, utilizar o livro didático, ainda é importante, sim. E não é uma dependência, é uma necessidade. Né? Porque isso não quer dizer... Se dissesse assim, todo mundo tira o livro didático, vamos usar agora um tablet com todos os elementos, que foi o que aconteceu com muita escola particular na pandemia. Né? Esquece o livro, está tudo depositado na plataforma, tudo bem, mas a nossa realidade de escolas públicas do interior da Bahia, do interior do Nordeste brasileiro, a nossa realidade é bem diferente. Então, o quadro continua sendo, sim, um instrumento importante, o livro didático continua, sim, e o que você tem que fazer, professor, professora, é inovar a sua criatividade no processo da sua didática. Professora, estamos contempladas com a sua resposta, porque você falou da importância do quadro, colocou junto ali essa questão da tecnologia, né, e exemplificou com outras situações que acontecem na sala de aula, né. E aí a professora Vânia Cotrim, ela lembrou que no dia 24 de julho, né, foi comemorado ali o dia do autocuidado. E a gente sabe que, assim, por mais que a gente tenha ali um horário
que a gente determine, como você colocou muito bem colocado aí durante as suas falas na palestra, de se cuidar de fazer a caminhada, de responder o WhatsApp, se achar conveniente, do horário que dá. A gente sabe que, por mais que aconteça, né, a questão daquele, como se o subconsciente, assim a professora Vânia colocou, ficasse acusando você, responde, para não acumular, e aí acaba que priva até a relação ali física com a família, né? Então, assim, quando a gente fala em autocuidado, a gente pensa em físico, emocional, social, né? E aí a questão seria sugestões de como você manter esse autocuidado de modo que você consiga administrar o tempo juntamente com a necessidade, né, de responder a demanda da escola, de precisar ligar o computador para finalizar aquele plano de aula, o e-mail que você esperava, né, com um determinado currículo, com alguma informação. Então, dicas de autocuidado, lembrando que 24, né, agora recentemente, foi o dia do autocuidado, né, mesmo diante da obrigatoriedade, aí eu também coloco entre aspas, como a professora Isiane colocou, né, de estar ali atualizado diante do avanço tecnológico. Ok, eu vou usar um pouco a fala de um amigo psicólogo, conversando com ele essa semana, e ele falou assim, Uci, é a forma carinhosa como os amigos chamam, eu tenho um tempo para usar e abrir o meu WhatsApp. Esse tempo, primeiro ele tem que ser comunicado à família inteira, né? Então, família, eu vou responder qualquer coisa a partir de tal horário. Isso é extremamente importante. Então, avisa a família, né? Porque a ligação passou a ser uma coisa urgente. Ela não é mais o comum da nossa época. As pessoas querem falar com a gente, elas ligam. Então, nesse caso, comunicar à família de que existe um horário que você vai acessar. E aí, se for uma coisa muito urgente, pode ter certeza que a pessoa vai ligar. Né? Então, se for o WhatsApp pode esperar. Então, a primeira coisa, professor, o WhatsApp pode esperar. Não é a pessoa que manda a mensagem, isso eu também aprendi com uma amiga psicóloga, que vai definir a sua agenda. Não há necessidade disso. Então, inclusive, comunicar ao companheiro, à companheira, aos amigos, aos familiares. Eu só acesso o meu WhatsApp a partir de tal hora. Acordar e se dedicar a você. Né? Então, acordar e tomar água, acordar e fazer a sua atividade física, usar, e aí eu vou trazer aqui algumas dicas também de nutricionistas que falam assim, a professora Rita Neves, ela não está assistindo nesse momento, mas eu vou citá-la, ela fala assim, comer comidinha de Deus, né? Comer aquilo que sai da terra, comer a macaxeira, o inhame, comer aquilo que é retirado da terra, cuidar do seu corpo a partir daquilo que a natureza te dá, porque toda a cura do nosso corpo também está na natureza. Então, trazer para a sua vida momentos, principalmente, de uma alimentação saudável. Descasque mais descasque mais e use menos coisas que você precisa tirar, desembrulhe menos. Descasque mais e desembrulhe menos, né? Faça com que o seu corpo, que é uma máquina, ela tenha condições de continuar fazendo as coisas que ela precisa. A minha irmã, ela é educadora física, Roberta Mora, e eu gosto muito das palestras dela, porque ela diz assim, o nosso corpo, ele foi construído com inúmeras articulações que eu devo usar. Tem gente que não consegue ficar de cócoras, e essa posição é a posição inicial do ser humano, e a gente, né, não consegue fazer certas posições. Eu faço yoga para ver se eu consigo desenvolver algumas coisas, mas para deixar o meu corpo ativo de que, opa, a minha articulação está ok, os meus movimentos estão ok. Então, eu penso que são 3 coisas importantes. A alimentação, a atividade física e a questão do uso de tecnologia realmente no momento em que for necessário. A gente não precisa de tanta conexão o tempo inteiro. A gente precisa comunicar e, principalmente, olhar as pessoas no olho. Isso é importante. Então, eu falei, na reunião dos professores, ao invés de você fazer a reunião pelo WhatsApp, faz a reunião na sala dos professores, usa o WhatsApp só para confirmar o horário.
Então, a minha dica é essa: cuide do seu corpo, cuide da sua mente. E uma coisa que eu falo para todos os amigos, vou falar para vocês, meus amigos de Guanabi: façam terapia. A saúde mental é importante, e por conta dos transtornos que nós vivemos hoje, de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, o número de pessoas que tiveram que buscar psicólogos e psiquiatras, como eu falei aí, foi altíssimo. E não precisa ir só quando estiver doente. Pode ir, fale dos seus medos, fale das suas incertezas. Nós somos sujeitos de um mundo incerto, nós somos sujeitos de um mundo ambíguo, nós somos sujeitos de um mundo que nos violenta mentalmente o tempo inteiro. E se você deixar os seus sininhos ativos, pode ter certeza que você vai receber. De manhã eu já vejo no meu WhatsApp, tem um monte de coisa. Tem alguém me curtiu no Facebook, alguém me curtiu no Instagram, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, chegou um e-mail, chegou mensagem do banco, Pix é de vez em quando que chega uma mensagem que chegou um Pix. Mas é isso que acontece, entende? Então, vamos nos proteger mais e dessas informações desnecessárias e cuidar mais do nosso mental e físico. Vamos valorizar o presencial. É possível, é possível. Professora, estou voltando, professora Usineide Rocha, eu ficaria a noite toda conversando contigo, e tenho certeza que os outros professores também. Mas eu quero fazer um comentário meu agora de Sidney, que eu não consegui colocar lá no chat do YouTube, de pensarmos assim em termos de regionalismo, né? Então, eu estou falando aqui da Bahia, né, de Guanabi, e você daí de São Paulo. Mas, assim, muita verdade no que você fala, mesmo aí de São Paulo, na nossa realidade aqui da Bahia, né? Então, as suas palavras, elas trazem muita verdade, muito poder. Porque quando você fala que a gente levanta de manhã e olha o WhatsApp e esquece de ir para a academia, de fazer essa atividade física, né? Quando você coloca desse cuidado, dessa limitação, inclusive com os familiares, você fala de uma realidade nossa aqui, mesmo no mesmo país, no mesmo território, mas parece que você é minha vizinha e convive comigo, e eu tenho certeza que outras pessoas compartilham. E essa questão da diferença regional e territorial, mas da proximidade, da verdade com que você coloca na noite, me chamou bastante atenção, desde o começo da sua fala e agora, né, com esses últimos comentários que você coloca, últimos de recente. Não que a gente está finalizando, porque eu não quero nem pensar nisso, né? Eu também quero trazer mais um comentário, porque a gente fica naquela comentário, perguntas, comentários, perguntas. Mas, assim, que noite de quarta-feira que acendeu a chama, né, de pensar na gente, de pensar no contexto atual, de pensar nos avanços de tecnologia e que trouxe tanta informação nova, né? Quando você coloca lá a idade de acesso, quando você coloca esses nomes, essas nomenclaturas que a gente não conhecia, né? Trouxe informação nova, real, né? E que fazem parte do nosso dia a dia. Inclusive as próprias respostas que você coloca, né? Tem uma linguagem muito diária, muito cotidiana, que a gente consegue entender claramente o seu posicionamento e concordar com ele. A professora Deia, ela fala que as crianças também estão submetidas à tela, os bebês, né? E o uso da tela é um assunto importantíssimo, que ela adorou, que foi ótima a sua fala, professora. Essa situação está trazendo consequências que ainda nem imaginamos. Ela pontua, né? Pois ainda não tivemos o retorno da geração que já nasce com as telas, então há de se pensar nisso. E tem uma outra professora, né? Que é a professora Jaqueline, que ela pergunta: que sugestões você aponta para a desintoxicação das famílias, pais e filhos, visto que essa intoxicação digital atinge também o próprio lar, né? No uso do WhatsApp. Né? Então, que sugestões? Só explanar um pouco aquilo que você já colocou, da limitação de horário, de conversar, de dialogar, né? Combinar isso. Muito bem. Vou falar um pouco da minha realidade como mãe e como professora. A família, a gente sabe que a nossa realidade de família hoje mudou muito, né? Eu já venho de uma realidade de família de mãe que trabalhava fora, né? Eu estava em casa com as minhas irmãs e uma pessoa que trabalhava na minha casa e tal, enfim. E eu só via minha mãe à noite.
essa realidade, ela se multiplicou na minha vida com os meus filhos. Eu já tive dias, assim, de sair da minha casa, dos meus filhos saírem de manhã para a escola, no meio da manhã eu saía para trabalhar num outro município e voltava, tipo, 11h30, meia-noite. Como eu fazia, né? E o que pode ser feito? Criar momentos de contatos. Eu mal via os meus filhos no momento em que eu já trabalhei fora, viajando e tudo mais. Mas eu tinha que receber, ao chegar na minha casa meia-noite, os livros, os cadernos. Além de acompanhar esse processo de estudo, tinha alguma coisa interessante que eles fizeram no dia. Então, eu tinha um caderno, eles tinham um caderno, onde eles faziam um mapa mental sobre o que eles estavam trabalhando, e eles também colocavam alguma coisa de bonito, de legal, de interessante que eles fizeram no dia. Era mesmo uma comunicação que eu aproveitava para retomar na manhã seguinte, bem cedo, na hora do café. A primeira coisa que eu falo, eu sempre achei que a mesa, eu falo da mesa como a mesa é um instrumento dentro de uma casa, dentro de um local de trabalho extremamente importante. Vou me reportar um pouco ao cristianismo, né? Quando Jesus reunia os seus discípulos, na maioria das vezes ele reunia na mesa, na hora da refeição. Então, aproveitem a hora da refeição para desligar o celular e aproveitar o momento de refeição com o filho. Professora, minha esposa sai de manhã, eu também saio, a gente só chega em casa à noite, as crianças estão dormindo. No momento do final de semana, o momento que for possível, utilize. Outra coisa, estabeleçam regras com os filhos. As regras são, você pode ficar no celular de tal hora até tal hora. Existem alguns aplicativos que, inclusive, os pais sabem o que é que os alunos e seus filhos estão acessando. Então, é se apropriar da tecnologia para se defender dela, entendem? Então, eu tenho sobrinhas que usam o celular, mas os pais sabem e o celular é bloqueado para aquilo que elas podem ver. Então, não tenho controle, estou longe o dia inteiro. Então, você vai baixar no aplicativo, no celular do seu filho, um aplicativo de controle conectado com o seu, que vai te dizer exatamente que tipo de acesso seus filhos estão tendo. Então, as minhas orientações dentro daquilo que eu vivo, dentro de uma realidade de estudante especialista de tecnologia, estabeleça o tempo suficiente e mínimo suficiente, determine o tempo que os seus filhos podem utilizar. Aproveitem para criar momentos fora de casa, desconectado. Eu estava me preparando para a palestra e eu vi uma fala assim, o meu filho deixou de fazer uma viagem com a gente porque não havia no pacote conexão de internet. Ele preferiu não viajar. Parece loucura, mas isso existe. Isso é de uma realidade de uma família privilegiada? Não. Às vezes, dentro de uma casa comum, né, uma realidade básica, em que o filho também tem um celular, muitas vezes ele pode deixar de sair com você, pai e mãe, porque ele quer ficar em casa conectado. Eu tenho história de uma amiga psicóloga que falou que foi procurada pelos pais de um adolescente que não estava dormindo. Isso é fato. Não estava dormindo. E ela me ligou para a gente trocar umas ideias. Por quê? Porque como o pai os pais tinham enchido a criança de atividade durante o dia, ela só tinha à noite para usar o celular e curtir todas as postagens dos seus colegas de sala de aula, para que, por meio das curtidas, ela continuasse fazendo parte do grupo e sendo aceita pelo grupo. Então, a gente não tem noção do que está acontecendo com os nossos estudantes, as nossas crianças, com esse excesso de celular, com o uso excessivo de celular. Então, a minha sugestão, retomo, utilizem mais momentos juntos, façam programas, não precisa ser uma coisa diferente, alguma coisa que você possa desenvolver na praça, um salão, quem tem filhas, meninas, vamos ali fazer a unha, não precisa levar o celular, eu quero ir porque eu quero conversar com você. Eu chamo isso de agenda oculta. Muitas vezes saí para tomar sorvete com os meus filhos com uma proposta de agenda oculta, isso eu aprendi com o Eduardo Chinachique. O que é isso? Ao invés do sorvete, eu quero falar sobre alguma coisa que eu estou observando que não está legal e eu quero que meu filho verbalize. Então, crie
momentos, estabeleça horários, com eles façam um acordo, para que não seja uma coisa impositiva, mas pode ser feita uma coisa acordada. Tá bom? Então, eu penso, espero que tenha ajudado com essas informações, porque é uma realidade de quem consegue ver a tecnologia por tecnologia, mas também por uma realidade de mãe. Ajudou demais, ajudou sim, professora. E ficou, né? Ficaram. Se cuide, se acolha, elabore trabalho coletivo, crie momentos, cuide de sua saúde, né? Se conecte, ficou a nova geração, ficou o novo contexto, mas ficou o cuidado, o autocuidado, ficaram, né? E nesse momento eu retorno, professora, a palavra para você, para que você faça algumas considerações, né? Algumas considerações, um encaminhamento para a gente terminar o nosso encontro, embora, né, a gente ficaria a noite toda aqui, como eu já coloquei, mas, assim, agradecer demais, já que eu não retorno mais à tela, agradecer a sua participação, a participação dos professores da rede, agradecer à Secretaria de Educação por esse momento maravilhoso de aprendizado, de crescimento, né? Eu digo que mexeu mais do que com a nossa questão pedagógica, mexeu com o nosso emocional, com o nosso intelecto, né? Com o nosso profissional. Então, meu agradecimento de coração à professora Zuneide, toda a equipe, né, que fez parte, a Secretaria de Educação Municipal, e eu retorno a palavra agora, professora Zuneide, para se você quiser colocar mais alguma coisa, mais alguma consideração. E junto com a minha palavra, você vai receber daí, eu tenho certeza, o meu sentimento de gratidão. Boa noite a todos. Se cuidem. Fiquem com Deus. Sim, Sidneia, muito obrigada. Eu quero, nesse momento, e eu deixei para o final, para agradecer a Alcançar, a consultoria da professora Lúcia, que sempre me convida para participar das jornadas pedagógicas. Eu quero dizer, assim, de forma bem especial, para todos da equipe da Alcançar, que me convidam e me trazem para esses eventos. É um prazer enorme, eu me sinto lisonjeada quando a professora Lúcia liga para mim e diz assim, professora Cineide, não há outra pessoa para falar esse tema a não ser a senhora. E eu fico muito feliz com ela. Já disse para ela me chamar de Úcia várias vezes, ela não chama, ela só chama professora Cineide. Então, professora Lúcia da Alcançar e toda a equipe da Alcançar, que tem me apoiado, que tem trazido os suportes, olha, professora, vai ser tal dia, a palestra vai acontecer dessa forma e tudo mais, me senti, assim, muito feliz em estar nesse momento mais uma vez, então, participo, sim, da equipe da Alcançar, e mais uma vez agradecendo por essa retomada nas jornadas pedagógicas, né, praticamente todos os anos eu estou pela Alcançar em alguma prefeitura, e eu quero agradecer, em especial a professora Lúcia, pelo convite. Quero, mais uma vez, reforçar a vocês, eu passei o link aqui, não sei se a Sidneia vai ter condições de colocar, eu estou mandando o link da proposta da minha formação continuada para todos os professores de Guanambi. Quando eu falo de motivação e de criatividade, e aprender um pouco mais, eu estou dizendo que existem pessoas que podem ajudá-los, e professor ajuda professor. O meu curso, ele custa R$150, e a minha equipe vai me matar agora, a Suzy, minha assessora pedagógica, e meu filho que trabalha na questão do marketing. Eu estou fazendo a um valor de R$20 para qualquer professor que comprove que é o professor de Guanambi e que está aqui nesse momento nos ouvindo, tá? Então, eu passei um link, não sei se a Sidneia conseguiu compartilhar, mas, professor de Guanambi, vamos trabalhar, vamos desenvolver aí um processo criativo para fazer um trabalho interessante com seus alunos sem tecnologia, a gente pode participar, sim, desse processo, e estou aqui feliz e agradecida por esse momento. Espero muito ter contribuído com todos vocês, e agradeço mais uma vez a Alcançar, a Secretaria de Educação do município, agradeço a todos da equipe técnica que me deram apoio até o momento, agradeço ao meu filho João Vitor, que me deu apoio na formação da minha palestra, a todos os amigos que estão aqui, eu não vou poder citar o nome, mas que estão nos assistindo nesse momento, e gratidão a todos vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim deste webinário. Eu agradeço a todos e a todas pela participação. Obrigada, professora Cineide, por se conectar com a gente e trazer valiosas reflexões. Eu vou compartilhar, sim, o link nos grupos aqui que nós temos de professores.
Que tenhamos mais oportunidades como essa, professora Lucineide, porque esse é um tema que ele não se esgota, não é verdade? A Secretaria Municipal de Educação de Guanabi agradece a sua presença. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que permaneceram conectados nesse canal, compartilhando discussões acerca dessa temática. Eu gostaria também de agradecer a equipe de TI, Wilson Pereira, Pedro Henrique, Aldo Jonas. Sem a presença deles, a gente não conseguiria fazer essa transmissão. Agradeço às coordenadoras Andressa, Arivânia, as intérpretes que contribuíram para a realização deste momento. Boa noite e até o nosso próximo webinário, com a temática Ensino Religioso, Interculturalidade, Tradições Religiosas e Direitos Humanos, com data a confirmar. Obrigada e um bom descanso.